Você já viu na natureza um animal que se sabota? Não, mas por que a gente se sabota? Meu nome é Rafael Livramento e o vídeo de hoje é sobre autossabotagem do ponto de vista biológico. Uma queixa muito comum dos pacientes no consultório é: Rafael, eu não consigo realizar aquilo que eu quero, eu sempre me saboto e aquilo não dá certo. Mas por que isso acontece? Na natureza, os animais não se sabotam, eles simplesmente vivem a vida deles. O leão não deixa de caçar por medo do elefante poder pegá-lo ou não. Ele vai. Se ele tiver medo do elefante, ele vai embora. Então, basicamente, toda a estratégia que o nosso cérebro adota é para a nossa sobrevivência, é para garantir a nossa sobrevivência. Então, se a gente não realiza determinada coisa, aquilo é uma noção de perigo. Então, a gente bloqueia aquele movimento que pode representar um perigo para a minha sobrevivência. Então, se você quer sair do seu emprego, mas você tem medo de faltar dinheiro, o que você vai fazer? Você vai se sabotar e não vai pedir demissão. Se você tem vontade de terminar o seu relacionamento, mas não termina porque tem medo de ficar sozinho, você vai tentar de todas as maneiras criar situações que te mantenham dentro desse relacionamento. Todas essas estratégias basicamente garantem a nossa sobrevivência. A sabotagem é basicamente então um comportamento humano que não tem ressonância dentro da biologia. Mas como podemos sair desse comportamento que impede com que a gente evolua? Então vamos entender melhor. Vamos supor que aqui sou eu, tá? Essa aqui é a pessoa que eu sou hoje na minha vida. Então, todas as estratégias de sobrevivência que o meu cérebro adotou estão aqui dentro desse ciclo, tá? Isso aqui é o que a gente chama de zona de conforto. A nossa vida aqui funciona bem, mesmo que a gente não esteja muito satisfeito com ela. Mas, ao mesmo tempo, ficar só aqui dentro não nos permite evoluir. E para evoluir, o que a gente precisa fazer? Sair daqui. Só que quando a gente vem aqui para fora, o meu cérebro interpreta isso como um perigo. Um perigo em que sentido? A minha sobrevivência. Porque aqui dentro eu tenho os recursos para sobreviver, mas aqui fora não. Isso é interpretado pelo cérebro como uma noção de perigo. Então, naturalmente, o que a gente tenta fazer? Voltar para cá a qualquer custo. Isso é um movimento de sabotagem. Isso é um movimento de não ir além do que os meus medos permitem, do que os meus recursos permitem. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa criar recursos aqui fora, que basicamente é entender a nossa própria história, para que a gente consiga aumentar a nossa área de atuação sobre a própria vida. Quando a gente aumenta essa área de atuação, que basicamente é através de recursos, novos comportamentos, ressignificando pontos da nossa história, a gente consegue evoluir e deixar de se sabotar por coisas que são interpretadas pelo nosso cérebro como uma noção de perigo. Qual é o maior segredo, que nem é tão segredo assim, para a gente se manter aqui fora e não voltar para aquele comportamento anterior? Nós temos que fazer coisas diferentes aqui fora que nós não fazíamos aqui. Porque a partir do momento que a gente repete os mesmos comportamentos, a gente se mantém no mesmo padrão. Então, toda vez que a gente precisa sair para adquirir novos comportamentos, nós precisamos ter atitudes diferentes na nossa vida que exatamente criem os recursos necessários para manter a gente aqui fora sem essa sensação de perigo à sobrevivência. É assim que a gente evolui na nossa vida, a partir do momento que nós fazemos coisas diferentes frente às mesmas situações. Esses novos comportamentos nos trazem mais recursos que deixam de ser interpretados pelo nosso cérebro como uma noção de perigo. E é assim que a gente evolui. Um outro assunto que vem junto com a sabotagem é a procrastinação. Por que a gente procrastina na nossa vida? A mesma coisa, porque basicamente nós temos medo de realizar tal coisa ou de ir até o final em determinada situação. Vamos imaginar a seguinte situação. A nossa gestação é um período de 0 a 9 meses. Suponhamos que você é um bebê prematuro que nasceu aos 7 meses. Lembrando que tudo para o cérebro é uma vantagem. Qual é o perigo de? Então, nesse caso, qual é o perigo de ir até o final da gestação? O nosso cérebro faz a releitura em relação àquele cenário. Por quê? O nosso primeiro projeto em nossa vida fomos nós mesmos. Nós somos o nosso primeiro projeto. E qual é a memória que esse projeto aqui traz? Que ir até o final é perigoso.
Então, por exemplo, você pode ser uma pessoa que, por conta dessa situação, não termina as suas coisas, porque ir até o final, completar o projeto é perigoso. Então, como o seu cérebro interpreta que nos seus projetos ir até o final é um perigo? Então, são aquelas pessoas que na vida delas têm muita dificuldade de finalizar as situações, finalizar as coisas. Ela pode não ler o livro até o final, o relacionamento dela pode não estar bom, mas ela tem dificuldade de terminar, porque é um perigo ir até o final, é um perigo finalizar as situações. Ao mesmo tempo, que se você nasce, né, vamos supor que você tem uma gestação bem tranquila, mas que o seu parto foi um perigo, tá? E o nosso parto, basicamente, é o início da nossa vida, você pode ter exatamente o contrário, uma dificuldade de começar as coisas na sua vida. E aí você sempre vai procrastinar. Ah, depois eu começo, depois eu faço. E no caso da prematuridade, depois eu termino, depois eu faço. Exatamente por quê? Porque existe um perigo associado àquela temática dentro da nossa vida. Eu tive o caso de uma paciente que queria sair do trabalho, mas que sempre botava a culpa no chefe. O meu chefe não me demite, ele não vai dar os direitos que eu tenho. Mas o que acontecia na história dela? Ela era uma pessoa que se sabotava para sair do trabalho exatamente porque ela não acreditava que o potencial que ela tinha podia fazer com que ela se desse bem no novo trabalho que ela estava executando. Ela não acreditava que fora daquele trabalho ela podia ter sucesso na vida dela. Então ela se sabotava ao mesmo tempo que ela sempre procrastinava o pedido de demissão dela. Até o momento que ela pediu demissão e constituiu uma nova carreira com bastante sucesso. Então, quando a gente tem os recursos necessários, nós fazemos os movimentos que a nossa vida precisa para que a gente evolua. Então, nós precisamos entender basicamente quais são as estratégias de sobrevivência que o seu cérebro adotou para impedir o movimento que você quer na sua vida. E é ressignificando essa história, né, adicionando novos comportamentos e novos recursos que você vai conseguir fazer os movimentos necessários para a sua evolução. Se você gostou desse vídeo, deixe aqui o seu comentário, compartilhe com quem você acredita que possa se interessar e até o próximo vídeo.